A gente, a toda hora, e com razão, tem críticas a fazer ao Supremo Tribunal Federal. Eu digo com razão, porque o Supremo Tribunal Federal dá motivos para a gente achar que ele quer ser o poder moderador. Poder moderador que não existe no Brasil desde a monarquia. Certa vez, dando uma entrevista, o então presidente do Supremo, atual ministro do Supremo, Dias Toffoli, chegou a falar, sim, que o Supremo atuava como uma espécie de poder moderador. E é uma interpretação que incomoda, porque os poderes são iguais, executivo, legislativo e judiciário. Devem trabalhar, se possível, de maneira harmoniosa, mas são independentes. Devem ser independentes. Não há subordinação de um poder a outro. E a todo instante, a gente tem a sensação de que o Supremo tenta nos dizer que eles estão acima dos outros poderes, legislativo e executivo. E é uma crítica constante. Toda hora, um ministro do Supremo, quando dá uma entrevista, acaba tendo que responder essa pergunta. Mas vem cá, será que o Supremo Tribunal Federal não está usurpando? Será que o Supremo Tribunal Federal não está passando do limite? Será que o Supremo Tribunal Federal não enxerga as coisas de um jeito diferente daquilo que é a Constituição? Ok. E os exemplos não faltam. Inquéritos intermináveis, liminares em ações que deveriam ser tomadas de forma colegiada, interpretações livres de textos. E claro, eles têm que ter uma interpretação livre. Como é que vai ter uma interpretação aprisionada? Quem é que vai aprisionar? É a Constituição. E é uma Constituição descritiva, ela que aprisiona. Mas mesmo dentro de uma Constituição como a nossa, é possível encontrar interpretações livres. Por quê? Porque é o Supremo que diz qual a interpretação. Então, o marco temporal, por exemplo, que diz sobre as terras indígenas, com clareza, que sim, se refere à propriedade, à presença dos indígenas na data de promulgação da Constituição. Eu acho isso, um monte de gente acha isso, mas no Supremo Tribunal Federal é outra visão. E aí dá uma confusão. Foi preciso o Senado, aliás, o Congresso Nacional, fazer um projeto de lei falando sobre, reafirmando a ideia do marco temporal. E aí é que começa a confusão que eu gostaria de abordar aqui hoje. O Supremo, a gente acusa, a gente afirma, se arvora o direito de ser o poder moderador em várias circunstâncias, essa é a interpretação que a gente tem. Mas os poderes entregam ao Supremo essa tarefa o tempo todo. O tempo todo. Basta ver que na semana passada, em 2 momentos, o Poder Executivo foi lá chorar as pitangas no Supremo Tribunal Federal, no Dodói. No Dodói. Ficou dodói, não gostou, foi para o Supremo Tribunal Federal. Aí o titio Cristiano Zanin, o titio Gilmar, o titio Moraes, o titio Toffoli, o titio Barroso acolheram. Ô, tadinhos. Mas quem é que foi e disse, por favor, senhor poder moderador, me ajuda que eu estou aqui dodói? Os poderes que reclamam do excesso do Supremo Tribunal Federal. Caso número 1, fartamente noticiado, o governo Lula perdeu no Congresso a discussão sobre a desoneração da folha de pagamentos e foi para o tapetão. Ah, mas o Supremo Tribunal Federal não é tapetão. Claro que é tapetão, quando o processo político se dá entre o Executivo e o Legislativo e o Supremo Tribunal Federal não é um personagem dessa disputa. O Congresso forma a maioria numa direção contrária aos interesses do governo, derruba o desejo do governo de onerar a folha de pagamento, de encarecer a vida das pessoas que trabalham, de fazer um movimento que atrapalha a geração de emprego. E, uma vez perdido e derrotado, tenta de novo no Congresso Nacional, dono da bola. Sou dono da bola. Se não for do meu jeito, eu vou para o Supremo. E foi para o Supremo. E foi para o Supremo Tribunal Federal. E foi lá chorar as pitangas. Estou dodói. O Congresso Nacional
acertadamente numa medida que vem sendo feita desde 2011, há 13 anos, repetidas, 12 anos, né? Porque essa discussão é do ano passado, a última renovação, portanto, renovação da desoneração da folha de pagamento de salários. Vem o Supremo, vem o governo federal e, num argumento maroto da Advocacia Geral da União, diz que para criar despesas ou novas renúncias, o Congresso Nacional tem que apontar a fonte de recurso, coisa que fez, sendo que não precisaria, era uma renovação. É uma renovação, não era uma criação de despesa nova. Ainda assim, o ministro indicado por Lula aceitou e deu uma liminar, suspendendo os efeitos da medida, em vez de mandar só para o Supremo Tribunal Federal, para o colegiado, e mandou para o colegiado, mas suspendeu. Em poucos minutos, em poucas horas, tomou uma decisão. Então foi o governo que foi para lá. Por favor, titio moderador, ajuda aí. Esse foi o caso em que o executivo, que já foi vítima disso, já foi alvo disso, e é alvo disso num outro caso, em que o governo do Rio de Janeiro entrou no Supremo na sexta-feira para não pagar o que deve, que é a dívida do Estado. O Estado deve 188 bilhões de reais. Não quero pagar. Não quero pagar. Me recuso a pagar. O que já aconteceu outras vezes. O governo do Rio Grande do Sul fez isso, pedido de liminar, Carmen Lúcia concedeu. Ou seja, é um negócio inacreditável. Agora entrou com pedido de liminar também Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. Dodói. Agora, o alvo é o governo federal. Então, o governo federal é o autor de uma medida que busca, no poder moderador, uma proteção por seus interesses recusados e particulares, e, em vez de cortar suas despesas, resolve ir ao Supremo Tribunal Federal para desfazer aquilo que o processo político maduro decidiu. E agora, o Cláudio Castro vai questionar um ato jurídico perfeito, um contrato assinado entre o Estado do Rio de Janeiro e o governo federal, sendo que a dívida do Estado do Rio de Janeiro vem sendo renegociada várias e várias vezes. Foi renegociada em 1993, quando recebeu 20 anos para pagar o que devia. Foi renegociada em 1997, quando recebeu 30 anos para pagar o que devia. Foi renegociada em 2014, a partir de 2014. Toda hora renegocia a dívida. E aí renegocia, na hora de pagar, entra no Supremo Tribunal Federal. Vale o contrato quando me interessa, vale questioná-lo quando me convém. E assim caminha o poder moderador no Brasil, sendo reafirmado, ora por um poder, ora por outro poder, ora um poder sendo o motor desta reafirmação, ora sendo o alvo. No caso, o exemplo que eu estou dando, o governo federal foi o provocador num episódio e o alvo no outro episódio. Olha que loucura, o governo do Rio de Janeiro gasta quase metade do que arrecada de pessoal com folha de inativos. A Previdência do Estado destruiu as contas públicas. E não é só isso, não. Não é só isso, não. Todos os governadores deram a sua contribuição, seja aumentando o salário do servidor de forma linear, seja aumentando despesas do Estado de forma inconcebível. Se não dá para ter metrô, não tem metrô. Se dá para ter metrô, tem metrô. Aí eu contrato uma obra de metrô e vou fazer uma obra que o relatório do Tribunal de Contas do Estado, em 2016, mostrou que a obra aumentou de custo 20 vezes. 20 vezes. Mesmo assim, estavam lá os governadores pedindo dinheiro no BNDES, os governadores pedindo dinheiro aqui e ali para fazer obras e projetos e tal. Então, desculpa, não tem dinheiro. Faça uma gestão austera. Ou não se candidate. Não se candidate. Cláudio Castro, Witzel, Pezão, Cabral, Garotinha, Garotinho, todos os governadores do Rio de Janeiro, e se tornaram governadores não porque foram impostos,
Ou a Benedita da Silva foi governadora imposta. O Marcelo Alencar foi governador imposto. O Brizola foi governador imposto. Não, todos eles quiseram ser governadores e ofereceram seus nomes para que a sociedade votasse. E o que fizeram esses governadores? Conseguiram fazer uma gestão decente das contas públicas do Estado? Não, um desastre. Agora, o governador da vez é Cláudio Castro. Como Sérgio Cabral tem depoimento falando sobre isso, Pezão tem depoimento falando sobre isso, Witzel, Garotinha, Benedito, todos reclamando da despesa, da dívida. Só que a dívida do Estado do Rio de Janeiro, os juros da dívida caíram em relação ao que era originalmente. Caíram. Não são hoje maior do que eram no começo do pagamento da dívida. Aí vem o Witzel manipulando os dados, o Cláudio Castro manipulando os dados e dizendo: devíamos 13 bilhões de reais em 1990. Hoje, depois de pagar 153 bilhões de reais em valores de hoje, ainda devemos 188. Bonitão. E não é para pagar, então? Assinou o contrato. O seu estado tem um contrato com o governo federal, não vai pagar. Aí não vai pagar. Um estado arruinado por incompetência dos governantes transfere o calote para o Brasil. É justo isso? Claro que não é justo. Aliás, transferir calotes para o Brasil, para o Tesouro Nacional, é uma especialidade nacional e vai buscar o abrigo do Supremo Tribunal Federal, o poder moderador. Então, quando o Supremo Tribunal Federal dá exemplos vindos de dentro de que se sente diferenciado dos outros poderes, acima deles e na função moderadora, a gente questiona, reclama, briga, bate, xinga, blá, blá, blá. Mas, quando eles estão lá quietinhos, com as toguinhas deles, com os capinhas puxando e empurrando a cadeirinha deles, tomando o cafezinho quentinho deles, tomando decisões, e vem o Poder Executivo Federal contra o Legislativo, e depois o Poder Executivo Estadual contra o Poder Executivo Federal, e os dois pedem pinico e pedem ajuda para os titios, aí a gente fala, os ministros do Supremo vão dizer, mas peraí, resolve. Vamos resolver. Ou a gente é problema ou a gente é solução. E aí é um nó. É um nó. E é esse nó institucional que mistura insegurança jurídica, que expõe a capacidade de investimento de um Brasil, que expõe o trabalhador, como no caso absurdo do governo federal de reonerar, de buscar uma forma de reonerar por incapacidade do Palácio do Planalto, do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, de cortar uma unha das despesas do Estado, e o mesmo se pode dizer de Cláudio Castro, incapaz de cortar coisa alguma, choram as pitangas para cima do Supremo Tribunal Federal. É de se perguntar, o Supremo é problema ou o Supremo é solução? Porque é problema quando vem a discussão de um tipo e é solução quando vem a de outro. Temos o poder moderador, então, é isso? Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.